E a partir de agora temos um bate-papo, como sempre, cheio de informação. E estamos recebendo aqui novamente o Dr. Igor Vilela, especialista em microfisioterapia e leitura biológica. Sempre é um prazer te receber, doutor. Eu fico muito feliz de estar aqui, né? Eu também. Todos os telespectadores, então é uma satisfação estar aqui, né? E falar um pouquinho para a população. Trazendo saúde, né, doutor? Informação. E ele está hoje acompanhado da doutora Thaisa Pacheco, que é psicóloga e especialista em neuropsicologia. É isso, doutora? Isso mesmo. Olha, um prazer te receber aqui, doutora, pela primeira vez de muitas que vão ser aqui em nosso programa. Muito obrigada, é um prazer. Doutora, vamos já iniciar você contando um pouquinho pra gente o que seria neuropsicologia. A neuropsicologia ela é uma vertente, né? É uma abordagem, uma especialização da psicologia. Sim. Então, na neuropsicologia a gente investiga, mapeia todo um funcionamento cerebral do sujeito em questão. Então, a gente faz isso desde criança, adolescente, adulto e também idosos. Então, mapeia toda a função de memória, atenção, percepção, funções executivas e também em conjunto com o comportamento. Entendi, que legal, né? E esse acompanhamento, por exemplo, o paciente chega lá no seu consultório, independente do estágio da vida que ele está, Sim. Você faz uma pesquisa, é isso? Isso, a primeira sessão é toda voltada para a anamnese. Como em qualquer outra consulta, né, com os profissionais, a primeira sessão a gente investiga todo o contexto, né, social, biológico, físico, mental, daquele sujeito e da família dele. Olha que legal. Exatamente. Porque faz toda a diferença, né? O ambiente que a pessoa está. Isso faz toda a diferença. Apesar da neuropsicologia ela ser voltada para a aplicação de testes, né? Ela é quantitativa, é uma avaliação quantitativa, mas ao mesmo tempo ela também é qualitativa. Então nós precisamos interpretar todo o contexto para assim chegar numa hipótese diagnóstica, que é a principal ferramenta da avaliação. Doutor Igor Vilela, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, como eu falei, você sempre traz pessoas aqui que fazem uma conexão muito grande com o seu trabalho, né, doutor? Sim, ter a doutora Thaisa aqui é um prazer, porque nós conseguimos, né, dentro de uma equipe multidisciplinar, potencializar os resultados finais para os nossos pacientes. Perfeito. Por quê? Porque nós que trabalhamos a microfisioterapia, leitura biológica, trabalhamos o somato emocional, aí vem as grandes perguntas, né? Você está fazendo psicologia, você está fazendo emoção, né? Aí hoje tem a psicóloga, é especialista nisso, para entender que nós somos uma junção, né? A equipe multidisciplinar, porque eu vou no somato emocional achar aonde o paciente teve aquele bloqueio. Como a doutora falou muito bem, que ela desenvolve testes para potencializar e para diagnosticar, né? Questão de foco, memória, déficit de atenção, TDAH, né, doutora? O autismo, que é muito importante, né? Então, nós conseguimos o quê? Eu tenho a mania de falar que eu gosto de potencializar, né? Com toda certeza. Por quê? Porque eu consigo achar, isso aqui foi na escola, isso foi na infância, isso foi na fase somato-emocional. E quando vem para mim e eu consigo abordar isso, ok. Só que a mãe, o professor, a escola, hoje quer algo e entender o porquê que tá. É a hora que a gente fala, doutora Thaisa, passa a bola. Está em suas mãos. Entendi. E ela faz todo esse trabalho, né? E a gente fica muito feliz em poder contar com a doutora. Por quê? Porque nós conseguimos fazer o que é necessário. Porque não é para mim, é para o paciente, é a via final para o paciente. Eu entendi, doutor. E ter um resultado efetivo, claro, né, do tratamento. Claro, claro. É aquilo, como você falou, passa a bola e entendi. Ela vai olhar e fala, olha, volta aí, porque às vezes tem que o quê? Continuar corrigindo, porque o paciente pode voltar a cair no que a gente fala do conflito, do medo. Né? Esse acompanhamento tem que
ser para, tipo assim, não para sempre, mas você tem que trazer assim de uma forma bem próximo, né, do paciente que faz esse tipo de tratamento. Claro, é que às vezes assim, existe casos, né, que o paciente vem pra gente, igual esse última semana que eu estava no interior e eu atendi um caso assim. Ah, então já me conta. Né? Atendi Adoro um caso em concreto. atendi um caso que era isso, a criança ela tinha um déficit de atenção, tinha um TDAH e ela veio para o consultório porque o professor, a escola falou, olha, o seu filho precisa tomar um remédio, precisa tomar isso, precisa de um acompanhamento. Eu falei, tá, ok, então primeiro deixa eu ver aqui. Né? Então a gente tem as técnicas, a gente foi buscar. Então, para esse caso específico e essa criança, nós vimos que no 5º ano, quando ele começa a mudar a escola, porque tem aquela questão da alfabetização, então ele está numa escola. Aí ele muda de escola, ele muda de lugar. E essa mudança gerou um medo antecipativo para o cérebro. Então, tudo quanto é mudança, tudo quanto é questão que tem um medo para ele começava a entrar em um conflito. Então ele tinha muita ansiedade antes das provas, ele tinha muitas questões somato-emocionais. E aí no 8º ano não teve mais jeito, ele começou a ter muitos problemas, porque a criança ela vai arrastando, né? Entendi. Ela consegue passar um ano, ela consegue passar o outro, mas no 8º ano ela não conseguiu mais. Então ela estava como fosse travada na escola, não conseguia evoluir mais nada. E aí quando ela veio pra gente, a gente olhou isso, né? Infelizmente a gente não tinha a doutora Thaisa lá no interior. Na época, não tinha no interior. No interior aí ela não atende, mas a gente conseguiu passar para outras pessoas, mas por sinal até foi na segunda vez que eu atendi, mas quando eu consegui tirar a parte somato-emocional, que era o medo de mudança, então como que não tem mudança uma criança? O tempo inteiro, o tempo né? Ela inteiro. vem mudando, inclusive fisicamente, né? São várias mudanças, então é um enfrentamento constante. Só que quando ela mudava e quando ela tinha que ser, precisava fazer, o cérebro dela gatilhava, o cérebro dela parava. Por quê? E por que ela causava hiperatividade, o TDAH, né, o déficit de atenção? Porque quando ela está parada, o cérebro dela acha que vai morrer. Então ela precisa estar em hiperatividade. Olha só. Porque o cérebro faz isso. E aí quando a gente corrigiu isso na parte somato-emocional do corpo, a criança entendeu que ficar parado, eu posso entender, eu posso compreender. Isso é terapia, né, doutor? Isso não chega a ser a terapia porque eu vou buscar no corpo. Aí Entendi. Sim, eu tiro esse bloqueio e aí a hora que eu vou o quê? Mandar para a doutora e que ela vai desenvolver os testes e aí existe a terapia também aliado. Entendi. Né? Esses problemas, doutora Thaisa, você que está aí diretamente nesse enfrentamento em seu consultório, hoje existe várias crianças que estão nessa situação? Sim. Isso faz parte do desenvolvimento, né? A criança, desde que nasce, ao se colocar no mundo, ao ter que lidar com as demandas do mundo, ela vai ter, em todo o seu processo de desenvolvimento, superações, elaborações, né, de todo esse contexto. Mas hoje, o que a gente percebe é que após pandemia, né, ela acentuou isso muito. Então, eu tenho uma experiência clínica e tenho uma experiência institucional. Então, assim, eu trabalho em escolas também. E o quanto isso aumentou, o quanto isso gerou gatilhos, ansiedade, né, em tanto na criança quanto nos adolescentes, de uma forma assim, ao ponto deles não saberem buscar recursos para lidar. Então, não necessariamente era um nível de transtorno de ansiedade, mas um nível de ansiedade onde já estava causando prejuízo no ambiente escolar, no ambiente social. Então, assim, a demanda ela é altíssima e o trabalho ele não é a terapia, mas ele é terapêutico, né? Claro. Então, a gente, quanto mais a gente consegue entender o ser humano de uma forma geral como biopsicossocial, como diz a OMS, né? Mais
é importante para a nossa prática, mas a gente consegue colocar em prática esse trabalho multidisciplinar. Entender que o meu trabalho é importante, mas tem um limite, né? E a partir daí é o trabalho do outro, e o trabalho do outro interfere no meu. Então, entender que todos são importantes e que existe um complemento aí, né? Então, a criança, ela o desenvolvimento dela completo precisa de vários fatores para dar certo. Então, precisa de um ambiente adequado, precisa de uma estrutura adequada e, em casos de crianças que têm alguma demanda específica, de um tratamento adequado. E nem sempre esse tratamento vai ser um só, né? São vários ali que vai depender de cada caso. Então, eu acredito que o alerta das famílias, no caso, não só famílias, porque hoje em dia não, desde sempre a escola é um bom termômetro, né? Os professores, as pessoas que estão ali fazendo parte daquele grupo, têm que ter uma atenção. Doutora e doutor, eu fiquei muito curiosa com essa questão aí que a doutora falou da pós-pandemia. Eu acho que esse momento foi importante, né, para as crianças e os adolescentes que ficaram muito tempo afastados das escolas, tiveram esse momento aí sem saber o que iria acontecer. Eu acredito que não só para nós, que na questão profissional, que estamos em outro estágio da vida, mas a criança também, ela sofreu muito e ficou em casa também. Sim. Então, eu acredito que essa retomada refletiu aí em muitos problemas. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então vamos dar uma seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta neste programa sensacional com uma informação de extrema relevância, muito pertinente, falar desse momento delicado, né, que nós estamos vivendo aí, que é essa retomada da pandemia, e os jovens, os adolescentes e as crianças, principalmente, sofreram muito com esse momento. E como a doutora Thaisa falou, isso refletiu diretamente no consultório. Doutor, na sua visão, que foi uma pessoa que esteve ali presente o tempo inteiro no enfrentamento dessa pandemia, da Covid. Hoje, qual que é o reflexo de tudo isso para as crianças? Olha, Elga, é ótima pergunta sua, e o ensejo, né, também está a doutora aqui, também trabalha nessa área, foi muito desafiador para elas, só que em que caso que sai para elas? É velado. A criança não consegue externar isso, ela vai externar quando? Quando ela volta para a escola, quando ela começa a desenvolver as coisas da escola, quando ela vai fazer a prova, quando ela vai ser colocada em xeque. Entendi. Entende? Doutor. Porque não tem como. Aí cada caso é um caso. Então eu falo assim, dentro da microfisioterapia, leitura biológica, eu consigo entender o porquê que faz isso. Porque ela entra, como a gente diz, naquela fase de alerta, de estresse, mas ela não consegue, muitas vezes, externar isso para o pai. Entendi. Para a família. A comunicação, né? Já é complicado. Ela fala, olha, eu estou sentindo uma questão emocional. Não, mas não tem como ela falar. Sim. Ela não consegue. Ela não consegue, porque ela não sabe ainda se expressar dessa entender forma. Isso. Sim. E aí, quando ela voltou para a escola, e quando vem a prova, ela vai ter o baixo rendimento. Aí ela vai ter outro baixo rendimento, que é o que está acontecendo com as escolas. Né? Tá aqui a doutora que também trabalha na área da escolar. Não é que a escola está fazendo errado, mas é a sobrecarga que a criança já tem de algo dela, de algo da vida dela, que é o caso dessa criança que eu falei de primavera. Ela já tem um medo, ela já tem uma ansiedade que é dela. Só que o que aconteceu? Com a pandemia só gatilhou. Só extravasou, só o balde só transbordou. Foi a gota, né? A gota. Entendi. Só que aí, claro, o que é o costume? O costume não, toma Ritalina, toma Vivance, toma Concerta, toma isso, toma aquilo. Não estou aqui dizendo que isso é errado. Está aqui a doutora que faz esses tipos de exames e não é todo caso que é para isso. Sim. Se a causa for emocional, você pode dar
Concerta, Vivance, qualquer um que você não vai resolver. Você só vai aumentar o potencial cerebral da criança. Então você está fritando o cérebro da criança. Então isso é muito importante a mãe que está em casa toda certeza. entender isso. Então assim, não estou... É uma responsabilidade muito grande. Nem um momento dizendo não tome, não faça. Agora, se um exame avaliado pela doutora ou pelo médico, por exemplo, que fala que tem uma baixa de potencial, uma baixa de colinesterase, né? Igual, por exemplo, a intoxicação de metais pesados, isso são poucos que sabem, aumenta a acetilcolinesterase. Então, o seu impulso nervoso diminui. Olha. E aí vai fazer um exame, vai dar o que a gente diz, né, doutora? Falso, perda de concentração, perda de memória. Mas é falso. Aí quando o alumínio... É falso porque a origem é outra. É outra. É outra. Entendi. E aí quando a gente tira essa origem, essa causa, volta para fazer o exame está normal. Você vê o quanto delicado é isso. Né? E isso é a hora que a gente tem que ter uma análise. Então, por isso que, mais uma vez eu digo, eu não sou contra a medicação, eu não estou contra ela, eu só estou falando, é a hora certa, precisa ser já, precisa ser para ontem. Como se precisasse esgotar todas as possibilidades para chegar até aí, doutor? É como se fosse, Entendi. vamos analisar. Ó, uma coisa é quando você não tem recursos. Hoje está aqui, ó, 2 profissionais e tem uma pessoa que estudou, que sabe muito mais que eu em questão, que eu estou dizendo assim, em questão de cérebro de exames. Ela, né? Entendi. E aí eu falo, quando tem o OligoScan junto, o que ele consegue fazer? Ele consegue detectar lá, ó, tem isso aqui. Aí eu vou lá e olho uma B6 baixa. Se eu olho uma B6 baixa, como que vai ter um impulso nervoso no cérebro? Não carreia. Doutor, é frequente as famílias levarem as crianças para fazer esse tipo de exame, como o OligoScan? Olha, graças a Deus hoje está sendo. Por quê? Porque a gente está falando demais. Sim. Né? A gente está falando muito. A gente está falando muito. Não é porque eu estou falando porque... É porque consegue ver. É um recurso que está aí disponível. É a mesma coisa, está aqui. Hoje, ela, né, eu vou até falar algo que eu acho que... vou colocar ele em xeque, né, doutora? Ai, doutora. Né, mas é assim, ela trabalha numa escola. Sim. Mas será que todo mundo, todo pai, sabe do trabalho dela? Entendi. Né, doutora? Então, assim, é difícil, porque nós estamos aqui para tentar levar para a população, para a mãe que está nos assistindo, que existe saída, porque para a mãe não sabe, muitas vezes, aonde ela buscar. E aí é onde ela sofre, é onde ela tem medo. Às vezes até faz tentativas, mas infelizmente não tem o resultado esperado, né? E eu digo mais, e aí é a hora que a gente tem que tratar a família. Porque certeza. A mãe já está esgotada, a mãe já está pedindo socorro, mas o socorro dela não é atendido. Entendi. Doutora, quais os sinais de alerta que eu acredito que seja algo assim que a família precisa estar assim atenta? Nos casos das crianças. Isso. Essa retomada, voltar às aulas e a criança, infelizmente, está tendo outro tipo de comportamento. Quais são os sinais mais comuns para você identificar que algo não está certo? Sim. Primeiramente, comportamento. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Então, assim, se meu filho, que é extrovertido, né, que conversa com todos, interage com todos, ele muda, então, assim, ele passa a ser uma criança que não janta mais em família, não almoça em família. Se fecha, trancada em quarto. Isso acontece muito hoje com as crianças, sim, né? Joguinho, vive o mundo dele ali. Tablet. Aumento do uso de celular, né, porque... Até para o adulto, né, é uma fuga, o celular é uma fuga, rede social, para a criança mais ainda, para os jovens mais ainda. Então, assim, se ele muda o comportamento em torno do contexto
de ambiente mesmo. Não interage mais como sempre interagia. Hostilidade, irritabilidade, né? Normalmente são sinais, estresse, né? A dificuldade de expressar o que está sentindo. Então, por mais que ele não tenha, toda criança e jovem tem a dificuldade de falar, olha, eu estou sentindo isso, muitos conseguem conversar com a família, né? De explicar uma situação que vivenciou na escola ou em qualquer outro ambiente. Isso passa a ser algo que não é mais feito, né? Então é um sinal de alerta. Então o primeiro passo para o pai que quer saber se o filho dele está passando por alguma coisa, observa o comportamento, a rotina, dia a dia em casa, dia a dia na escola. Então assim, eu sempre trabalhei isso muito com os pais, na orientação com os pais na escola. Busque saber como que está o seu filho na escola, converse com os professores, converse com a coordenação. Participe, né? Participe, exatamente. Sim. Reunião de pais, né? Nem tanto por tem mensagem, aquela agenda, não sei se tem agenda. ainda, na minha época tinha agenda. Agora é agenda Agora é online, tudo online. aplicativo. Sim. Mas tem como ter acesso ao professor, né? Sim. Então isso é muito importante, porque ele está ali. Assim como a família lida diretamente com a criança todos os dias, o professor também, né? Com então certeza. é uma figura muito importante que consegue fazer uma leitura, né? Uma leitura verdadeira da criança. Então os sinais eles aparecem em casa e aparecem também no ambiente escolar, porque são para a criança as duas vias ali de convívio social mais importante, né? Ambiente familiar e ambiente escolar. Para a criança, eu acredito, acredito que seja mais fácil essa identificação. A questão está no adolescente, né? Porque chega uma certa idade, o adolescente ele vive esses conflitos, essas mudanças. Então, muitas alterações, né, na questão cerebral. Então, os pais devem se confundir muito com o momento da vida. Mas terapia nunca é demais, né, doutora? Na verdade, é bom você ter esse comportamento vigilante. Sim. A busca por profissional... vou falar especificamente da minha área. Sim. A busca pelo psicólogo, ele é importante, no caso dos adolescentes, é mais importante que da criança, exatamente por isso. A criança você consegue ter uma percepção, é mais concreto, né? Então a visualização ela é mais fácil. Eu consigo fazer uma intervenção enquanto pai, enquanto mãe, e perceber se vai dar certo ou não e buscar ajuda. O adolescente entra exatamente nessa confusão mental aí. Será que é um conflito do próprio desenvolvimento ou será que é um conflito para quem? Né? E aí é onde entra a busca profissional. Então, nunca é demais mesmo buscar pelo menos uma consulta de anamnese para tentar passar a situação. O profissional, ele tem um olhar clínico, né? Com certeza. É um profissional que estudou aquilo, estuda o comportamento, ele tem a especialização naquilo para poder te dar, né, um olhar, de fato, um olhar profissional para aquela demanda, né? E até mesmo indicar. Caso não seja o tratamento adequado, às vezes não é da minha área, né? Eu percebo que não é algo terapêutico, pode ser algo que você possa buscar em algum outro profissional, fazer um encaminhamento. Então, se você busca um profissional especializado, ele vai te dar um norte assertivo, né? Principalmente em casos de adolescentes. Por quê? O adolescente ele tem um maior índice de abuso de álcool e drogas, né? O maior Infelizmente índice de é uma realidade. suicídio. Exatamente. Nossa, atualmente, os adolescentes tendo cada vez mais cedo contato com substâncias, né, como álcool. Nesse momento da vida de amadurecimento aí do cérebro, ainda nem está totalmente formado e já está fazendo o consumo dessas substâncias e podem agravar essa situação, esse momento, né, doutor? Claro. Por exemplo, nós estamos vivendo esse setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, essa conscientização para todo mundo se envolver, né, nesse momento. Então eu falo muito assim para as mães, que é desses adolescentes, porque o que está hoje, né? Nós estamos vivendo uma geração que os nossos avós sofreram muito, né? Os nossos pais sofreram um pouco. A minha geração Jamais mamão com açúcar? Jamais Nutella, né? Nutella ali. E essa geração de hoje tá vindo, ela não é que ela tá nutelada assim. Eu super te compreendo.
o que o doutor está tentando mas falar. por que eu venho falar isso? Porque assim, a nossa geração, a busca ainda era muito difícil. Você fazer um curso fora, você fazer uma coisa, você fazer outra. Hoje as coisas estão muito mais na mão. Acessíveis. Está muito mais acessíveis. E essa geração, qual é a dificuldade dela? De gerenciar essas emoções. De gerenciar isso. Porque nós vemos, eu mesmo vejo que é assim, ó. Você dá a criança, o adolescente, ele consegue buscar, mas ele não consegue gerenciar aquilo. E quando ele não consegue gerenciar a perda do amiguinho, a perda do namoradinho, da namoradinha, porque as coisas estão mais precoces. Sim, com certeza. Né? Então, aí ele entra na depressão, ele entra no pânico, ele entra na ansiedade, e aí ele não consegue gerenciar isso. Então, eu falo isso pelo meu consultório. E aí são casos que está acontecendo hoje de suicídio, casos nos adolescentes, nos adultos, que também impressionante esse crescimento de adolescentes se suicidando. E o adulto também. Adulto também. Infelizmente é uma crescente, né? Porque ele também está com dificuldade de gerenciar a emoção. Sim. E quando você vê o cara é um ótimo profissional. O cara é um ótimo profissional. Indigna a gente. Mas aí o quanto que para ele ser um ótimo profissional, ele se desgasta. E aí eu falo hoje, não tenho vergonha de falar para quem está nos assistindo. O Instagram e Facebook falam muita coisa. Tem gente que tira foto hoje, rindo, e no outro dia suicidou. Tem pessoas que não... É um tipo diferente, ela não demonstra depressão, né? E aí ela fica mais difícil. Fica mascarado, fica ela mascarado. fica super ativa, super comunicativa e no final só que das lá contas, dentro não está. E ou aí, produtiva, trabalha muito. workaholic, aí é a hora que eu falo, quando chega no nosso consultório, em que eu brinco assim, eu vou lá e falo, mas o que está acontecendo aqui? Aí a pessoa, peraí, como assim? E aí quando a gente abre essa caixa preta, então eu falo aqui muito, não é que eu estou aqui para falar a caixa preta, a gente vai na causa. E aí, pegar isso e trazer essa vida, trazer a alegria de viver novamente. Porque não é que perdeu, não é que está cinza, mas a pessoa fala assim, qual é a alegria que eu tenho para fazer isso? Qual é a outra alegria que eu tenho? A criança, qual é? E aí, como às vezes existe essa hiperproteção paterna dos pais, eu não vou fazer meu filho sofrer o que eu sofri. Não, para você ser o ótimo profissional que você é hoje, falo para as mães, para os pais, você teve uma parcela ali, teve uma frustração. Eu volto a dizer, eu não gosto do aluno 10. Oportunidade de melhoria, né? Que você o aluno tem. 10, uma hora ele frustra. O aluno 10, cadê a frustração? Sim. Mas vai existir a frustração, a hora que ele ser adolescente, não passou no vestibular, a hora que o chefe não acatou o que ele queria fazer, o concurso que ele não passou para juiz, ou para delegado, né? ou para médico, ou para qualquer algo. Então, precisa ter eu gosto de falar muito sobre um filme que é do Rocky Balboa, né? Que ele fala lá pro filho, não é o quanto você bate, olha o quanto que o Rock apanha, né? Mas é o quanto que você consegue levantar. E você consegue suportar. Resistir. E hoje é muito isso. O aluno que ele tem uma rapidez no raciocínio, ele pode pular um poucas etapas, mas o cara que tem a constância, ele chega. Doutor Igor, nós já estouramos todo o tempo aqui, porque toda vez que ele vem aqui a gente passa do tempo de tanto que a conversa é boa. Sempre é um prazer, uma satisfação imensa ter você aqui com a gente, sempre com pautas maravilhosas e que leva informação e transformação na vida das pessoas, viu, doutor? Sempre é bom te ter aqui. Eu agradeço sempre estar aqui aos telespectadores. Às vezes é um tema que para mim é muito visceral. Né? Adorei, visceral. Por que é visceral? Porque eu falo que eu sou vindo de uma questão de quando criança, de ser hiperatividade. E eu digo que acho que se fosse na minha época, eu seria o cara
que minha mãe acho que seria aquela que ia me dar, que ela me dava todos os medicamentos, eu acho que eu jogava fora, não lembro. Né? Mas eu fico muito feliz em poder estar aqui, porque é falar para a mãe, sabe? Sim. Falar para aquela que está lá na casa, que está com a dificuldade. experiência também, a sua verdade, você passou por isso. Que eu consegui mudar a minha vida Sim. e transformar a minha história, né? Ai, que maravilha, então, doutor. A gente quer transformar e ter Eu agradeço muito também a doutora Thaisa, porque... Eu também adorei te receber, viu, doutora? Foi muito louvável o que ela falou, né, para os Sim. telespectadores. Então, sempre eu agradeço. Obrigado Foi uma mesmo. mensagem maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, passando todo o seu conhecimento também, viu, doutora Thaisa? Eu sei que é um momento importante, não é à toa que você está aqui, também sentiu essa necessidade, né, porque trabalha diariamente com essas questões, e a casa é sua também, volte sempre, vamos fazer aqui esse bate-papo mais vezes, viu, doutor? Como sempre te digo, missão dada é missão cumprida. Toda vez. Doutor Igor Vilela, muito obrigada. Doutora Thaisa Pacheco, muito obrigada e até a próxima. Obrigado. E o Eu e Você de hoje fica por aqui, mas calma, que amanhã tem muito mais. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá, só te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.